Vamos conversar com o professor e pesquisador Ângelo Loula, que é da nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. Professor, em relação a essa temática da inteligência artificial, me diga uma coisa: qual é a atitude menos errada sobre que a gente pode tomar sobre isso? Fingir que não existe ou entrar em pânico? Eu acho que essa pergunta é excelente, né, porque, normalmente a gente vê uma das 2 reações, né, ou eu, na verdade, fecho os olhos, né, e nego a existência da tecnologia, seja inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, ou eventualmente não consigo mais raciocinar a respeito disso e eventualmente entro em sentimento de pânico. Eu digo que a primeira coisa de sempre deve acontecer com qualquer tecnologia, seja inteligência artificial ou outra tecnologia, é conheça ela melhor, né? Se habitue com ela, entenda o que é que existe de fato, para criar uma dose de realidade, para poder eventualmente, poder inclusive que gerar, né, e ter sua própria opinião crítica sobre essa tecnologia. Fechar os olhos não é parte do jogo, as pessoas já têm usado, mesmo que talvez não percebam, né? Então é parte do jogo que elas eventualmente vão ter que aprender exatamente o que é que está acontecendo por trás, né? Ter um pouco de noção para poder, inclusive, saber qual é o limite, o que é real, né, e o que é pode ser crível, o que não é crível. Recentemente teve uma pesquisa em que a resposta de 77% das pessoas foi que não teme perder o emprego para a inteligência artificial. No Brasil, especificamente no Brasil. Mas eu acho que um percentual tão grande assim é porque o pessoal não está entendendo direito a coisa, né? Essa pergunta é uma pergunta importante, né. Primeiro que é uma pergunta sobre o futuro, né, ou seja, a gente não tem a evidência agora sobre o que é que vai acontecer, mas na história da humanidade, quando a gente fala de tecnologias novas e principalmente tecnologias disruptivas, quando elas vêm, elas mudam eventualmente os negócios, elas mudam eventualmente o mercado de trabalho, mas elas também acabam criando, né, novos oportunidades de trabalho e novas possibilidades. Existe uma discussão que é importante, né, essa inteligência artificial, ela vem para quem, né? Se ela vem para o ser humano, né, então ela pode, inclusive, na verdade, ter um outro efeito, né, dela maximizar, na verdade, o que nós, seres humanos, conseguimos fazer, né? Então, imagina, por exemplo, né, um programador de computadores, né, alguém que desenvolve programas para o computador, e vem a inteligência artificial, ela pode servir, na verdade, como sendo um aumento, né, de produtividade, uma ferramenta que, de alguma forma, vai auxiliar a entregar mais resultado, né, aumentar a produtividade. Então, a gente pega um designer gráfico, né, e eventualmente ele usa ferramentas de IA para ajudar ele a manipulação de imagens, ela pode também permitir que aquela pessoa consiga fazer mais atividades. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um seminário no ano passado falando sobre IA, né, entre outros temas, né, sobre IA na área jurídica, né, e tem diversos trabalhos que o advogado, por exemplo, realiza, que são trabalhos que poderiam, na verdade, ser auxiliados, porque às vezes são trabalhos relativamente monótonos e repetitivos, né, e que os advogados ou pessoas do mundo jurídico, né, da advocacia pública, às vezes são trabalhos que consomem muito tempo, e ele gostaria, na verdade, de ter mais tempo para dedicar a outras atividades, né? Então, certas atividades podem, né, de fato, ser um colaborador para alguns profissionais. E, ao mesmo tempo, isso vai existir também. Criar novas profissões que nós nunca, talvez, consigamos pensar hoje. Não resta dúvida de que facilita muito, mas, digamos, uma pequena empresa que tinha 3 pessoas para fazer trabalhos de design. Aí, cada um desses vai poder multiplicar sua capacidade por, sei lá, 10 vezes ou mais, mas ela não tem clientes para absorver toda esse crescimento de produtividade. Então a pessoa vai perceber: "Bom, me basta um aqui", e lá 2 vão para a rua. Eu acho que esse é um grande risco que a gente corre a partir disso. Obviamente, né, mas isso é o risco que a gente corre em qualquer tipo de aumento de produtividade do trabalhador, né, assim, se a gente imaginar que, na verdade, um trabalhador mais produtivo consegue entregar mais resultado, né, do que um não produtivo, e eventualmente é parte. O que a gente precisa, obviamente, é capacitar as pessoas para que elas possam fazer isso, né. Então, se um escritório de design não tem cliente suficiente para justificar, né, trabalhadores mais produtivos, isso vai ser um desafio. Por outro lado, o que pode acontecer eu vou conseguir, na verdade, agora atender mais pessoas, né, e eventual mais clientes também. É parte da dinâmica, né, ou até baratear custos, né, eventualmente associados com isso. Mas o desafio, de fato, vai ser sempre um desafio de inclusão, né, como é que eu incluo as pessoas para que outras pessoas possam também maximizar aquilo que elas conseguem realizar utilizando as ferramentas. E, novamente, né, a IA tem que ser pensada como uma ferramenta para ajudar a humanidade, né? E de alguma forma para poder fazer a humanidade conseguir, né, dar novos passos. E repito, isso não é uma novidade do ponto de vista de evolução tecnológica, história da tecnologia, né?
quando se criou a máquina a vapor, né, ou as máquinas, vai acabar com a manufatura, né, os trabalhadores que estavam fazendo certas atividades. O mesmo tipo de concepção existia. Talvez a diferença principal hoje é que as coisas andam muito mais rápido do que andavam no passado. Até, de fato, né, a tecnologia como a máquina a vapor, né, se expandir ao redor do mundo demorou muito. Né? Quanto tempo demorou o ChatGPT para poder se expandir para a humanidade? Mas agora, assim, o que me parece é o seguinte, a grande diferença dessa tecnologia, eu acho que até aqui foi sempre assim, quando você tem uma nova tecnologia, você realmente tem esse temor do desemprego e que não se concretiza, porque a nova tecnologia gera, de fato, outras atividades, outras oportunidades. Mas até aqui, o que as tecnologias faziam era dar ao ser humano uma capacidade adicional que ele não possuía. Essa tecnologia de inteligência artificial, ela substitui a pessoa, ou seja, o computador é capaz de executar tarefas que só o ser humano podia fazer muito mais rápido, muito melhor, em quantidade muito maior. Ele nunca descansa, ele nunca para dormir, ele não tira férias, ele não recebe nem salário, coitado. Mas novamente, assim, eu não digo que isso necessariamente é uma novidade, né, do ponto de vista tecnológico, a gente já tinha esse tipo de situação, né? Vamos pensar, por exemplo, né, sobre os e-mails, né, e sobre a internet, né? Ele, de alguma forma, mudou o mercado de trabalho para algumas pessoas, por exemplo, que fazia entrega de cartas, né? Esse serviço deixou de existir, as pessoas começaram a mandar e-mail, mensagem viraram eletrônica, as pessoas tiveram que sair, porque se optou por uma nova forma. Talvez o que chame muita atenção, na verdade, é o grau de surpresa que as pessoas têm com a tecnologia chamada ChatGPT, porque ela lida com uma coisa que nós achávamos que talvez fosse muito própria, né, do ser humano, que é a linguagem, né? Lidar com as palavras e conseguir. E, além disso, a capacidade dela a ChatGPT tem de produzir respostas. Não digo nem respostas certas, essa é outra questão, mas ela produz respostas que, do ponto de vista, inclusive, estrutural, parecem muito adequadas. Se é verdade ou se é falso é outra questão, mas ela produz respostas, e isso, de alguma forma, parece ser muito surpreendente, né? Mas eu digo que, à medida que a gente conhece, de fato, o que está acontecendo nos bastidores, eu vou lhe dizer que nós estamos ainda muito longe de substituir o ser humano por um chat GPT, né? Eu acho que não é algo que nós, de fato, vamos poder trabalhar nesse horizonte de curto prazo, e a tecnologia, assim, seja inteligência artificial, estas chamadas chat GPT, ou tecnologias anteriores, de alguma forma, elas se comportam da mesma forma, né? Se a gente for falar sobre carros autônomos, né, que é uma coisa que já é realidade em alguns países, carros que se dirigem sozinhos, né, ela tem uma tecnologia embarcada muito forte, sensores, câmeras, etc., e consegue dirigir o carro. Então vai acabar com o motorista, né? Ok, né? Mas assim, os carros vão conseguir, né, realizar outras atividades e eventualmente vai substituir, ou substituir eventualmente que a pessoa possa trabalhar enquanto dirige, né? Já que eventualmente ela era sua própria motorista, né? São novos paradigmas que a gente vai abrindo. Eu não digo que isso necessariamente, o ChatGPT, ele é uma novidade por si só. Ele, na verdade, não me surpreende, né, a esse ponto, do ponto de vista tecnológico, e alguns pesquisadores da área dizem, inclusive, do paradigma, da forma como ele é concebido. Ele tem severas limitações de nascimento, né? Se a forma como ele foi concebido não vai ser próspera, né? Vamos ter novas e novas evoluções baseadas em inteligência artificial, entendendo isso como sendo a automação de todo e qualquer tipo de atividade que alguém possa pensar, né? Principalmente atividades intelectuais. Tá, mas uma coisa que é interessante, aí é positiva, mas é óbvio que tem um impacto também para quem trabalha com as coisas, é que essas tecnologias elas dão agora capacidade para uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento de uma determinada área, de repente começar a produzir coisas dentro daquilo, como, por exemplo, escrever uma obra literária ou de não ficção, pintar, desenhar. Eu sou aquele cara que faz a chuva com os risquinhos e a casinha assim, né? E acabou. Agora você faz um risco e clica no botão e o computador traduz aquele risco num desenho. Se fazem coisas complexas apenas escrevendo, pedindo para o computador, na verdade, executar aquilo. Isso dá a pessoas sem aquela capacidade, a capacidade de realizar isso é muito interessante, muito positivo. Por outro lado, quem trabalha com isso se lascou todo, né? Sim, vamos pegar o caso novamente do ChatGPT, a geração, o que ele faz principalmente é gerar textos, né? Eu acho importante acrescentar música, por exemplo. Se faz música agora, só aplicando ali, quero uma música assim, puf.
É Inclusive, estranho, mas acontece. nós publicamos um artigo no final do ano passado, né, sobre produção automática de poemas, né, a partir da prosa literária brasileira, né, como é que eu posso gerar estruturas poéticas de fato, né, a partir disso, né, que é uma coisa que, na verdade, a gente busca os precedentes, existe precedente até na década de 50 sobre essas tentativas. Obviamente, existe talvez um uso leigo, né, dessa ferramenta. Quando eu digo um uso leigo, assim, eu vou fazer uma pergunta para uma ferramenta dessa, um robô desse do ChatGPT, e ele vai me dar uma resposta. Eu tenho duas atitudes para tomar em relação a essa resposta que ele vai me dar. Eu posso aceitar essa resposta, ou eu posso criticar essa resposta e pedir outra resposta, ou pedir para refinar a resposta, e entrar num processo de sinergia homem-máquina. Das pessoas que eu já conversei, que começam a utilizar essa ferramenta para uso profissional de fato, elas não aceitam a primeira saída. Raramente elas aceitam a primeira saída, porque a primeira saída nunca está da forma como ela desejava. E existe um processo, né? Diga assim, olha, eu solicito de novo, critico, peço, altero, uso aquilo ali como base para poder fazer minha criação. E isso há um processo, então, quase que dialógico, né, com a máquina nesse sentido. Se é um artista, inclusive a gente viu algumas manchetes recentemente sobre alguns artistas que pegaram uma produção que foi feita pela IA e enviaram para algum tipo de concurso de arte. Né? E, de repente, o cara é premiado e depois ele diz, olha, mas isso aqui não vai dar, não fui eu que criei. Ele, normalmente, ele não faz a primeira tentativa e entrega o resultado. Né? Ele faz um processo também interativo. Ele solicita uma criação de uma imagem, né? E depois ele não satisfeito, solicita de novo, altera a forma como ele fez o pedido, existe um processo também interativo. Por quê? Porque, em geral, o que vai sair depende muito do que foi solicitado. E a forma de solicitar, a forma como você constrói a solicitação, a própria pergunta, ela altera a resposta, né? E, ao mesmo tempo, no caso de uma imagem, obviamente, dependendo se o consumo for estético, né, a avaliação estética tem que existir pelo artista. Isso daqui, do ponto de vista estético, me atende ou não atende do ponto de vista estético, existe um julgamento a ser feito. E se por exemplo, né, alguém que está produzindo uma peça textual, um redator, né, um escritor está produzindo uma peça textual, ele vai ter que avaliar o conteúdo. Se é um conhecimento enciclopédico, um conhecimento científico, alguém tem que avaliar a corretude também daquilo que está escrito, porque em algumas das falas que eu faço, nas apresentações que eu falo para poder explicar um pouco da tecnologia, eu fiz a seguinte, né, pedido ao ChatGPT: por favor, me relate sobre um episódio de uma tempestade de areia com neve que aconteceu em Salvador. E ele é capaz de me explicar o que aconteceu, né? E tentar fazer, inclusive, uma proposta do fenômeno meteorológico por trás disso. Mas nós sabemos que nunca houve tempestade de areia com neve em Salvador. Mas o que acontece, né? Essa ferramenta, ela não tem noção de realidade, ela não tem modelo de mundo, ela não sabe onde é Salvador, ela não sabe o que é neve, ela não sabe o que é areia. Na verdade, ela sabe construir palavras e fazer predição muito adequada de palavras. Ela cria fatos verdadeiros e falsos com a mesma qualidade. Então, se não houver alguém, um ser humano, para fazer julgamento daquilo dali, a gente vai ter um problema, né? Agora, óbvio, né, nós devemos ter que preparar a nossa população para que ela saiba utilizar bem essa ferramenta e não utilizar ela a ferramenta de mal feito, né, um uso mal feito. Porque se ela consumir sempre qualquer saída, como sendo eu aceito a saída, isso é um papel passivo, que não é adequado para essa ferramenta, porque ela não se propôs para ser a portadora da verdade ou qualquer coisa desse tipo, né? Essa questão a gente vai ter que entrar, o ser humano vai ter que entrar nesse processo sempre, e tem que ser interativo. Mas aí a gente vai ter que sair da tecnologia e entrar na filosofia. Não é assim que vive a maioria da humanidade, passivamente? Ou seja, se estão me entregando aqui o que eu pedi, que eu acho que está bom, maravilha. Tipo assim, eu não preciso aprender se eu posso colar e vou tirar 8 ou 10, tá bom. Não E a é gente assim acontecia isso. Qual era a frase anterior, né? A frase eu encontrei no Google, né? A frase anterior era essa: eu encontrei no Google. Eu bati lá no Google, achei um site, tem lá uma coisa escrita, eu acredito naquilo que está colocado lá, né? Mas até que ponto nós devemos acreditar em qualquer coisa que encontra no Google, né? A nossa discussão ampla que existe aí sobre a tal das fake news, né? Inclusive o uso da má-fé, né? Para essa criação de notícias pós-verdades, né? Que não correspondem à realidade, é parte do nosso desafio também de conseguir criar. A questão da cópia, né? De pedir, eventualmente isso acontece também, né? Eventualmente o aluno, ele eventualmente vai copiar alguma coisa que encontrava no Google e colocar num trabalho. Ou antigamente, quando não existia internet, ele encontra na enciclopédia e copia o conteúdo da enciclopédia, né? O que nós precisamos é descobrir assim, o que queremos de fato, né, das pessoas e o que envolve, né? Por isso, minha afirmação tem sido muito enfática de dizer, olha, precisamos, na verdade, trabalhar com uma coisa que se chama senso crítico, né? Leitura crítica, escrita crítica.
a mera reprodução de conteúdo, isso não vai levar a gente a muito lugar, né? Pois é, mas agora você vai ter, professor, uma montanha muito maior de conteúdo não confiável sendo gerado. E aí vai todo mundo ficar soterrado aí. E assim, se a gente for analisar, no fundo, Glauco, o ChatGPT ele foi treinado, em grande maioria, em grande parte do conteúdo que ele foi treinado, é conteúdo extraído da internet. Então, ele, na verdade, vai cuspir o que já existia na internet, né, de certa forma, né? E se as pessoas não sabem, inclusive, o ChatGPT, na verdade, é a ponta de lança de uma tecnologia, que existe uma tecnologia por base que chama GPT-3, né, 3,5, GPT-4 depois, né, que, inclusive, ele não é utilizado diretamente, a gente não conversa diretamente com o GPT, porque ele tem problemas diversos, né? Ele é racista, né? Ele é misógino, né? Então, ele constrói essas respostas que nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade humana, não aceitamos, né, que essas respostas sejam feitas. Então, eles têm que botar camadas de segurança para evitar que o que existia na internet saia exatamente na frente, né? E aí, nessa discussão, né, assim, até que ponto nós devemos ter somente um oráculo, né? Ou deveríamos ter múltiplos oráculos? Porque o ChatGPT também é uma tecnologia, o que a gente chama de LLM, que são modelos largos, modelos grandes de linguagem, mas recentemente o Google anunciou o Bard, que é a tecnologia deles, né? O Facebook com a Meta tem uma tecnologia também. E vão existir, na verdade, uma paisagem enorme de diversos modelos de linguagem, cada um eventualmente produzindo conteúdos um pouco diferentes, né? Então, a capacidade que a gente vai ter também de dizer assim, olha, eu vou consultar isso em qual chat, né? Em qual deles? Porque cada um pode me dar uma resposta diferente, né? Então, a mesma coisa que a gente tem, apesar de parecer que ele vai ser o dono da verdade, não existe isso, né? E que, na verdade, a gente vai ter uma paisagem, que as pessoas ainda vão se acostumar mais com isso, né? Uma paisagem de diversas, né, tecnologia de robôs de chat para poder a gente dialogar, e cada uma delas vai responder de uma maneira um pouco diferente. Eu percebo na tua fala que você tem uma visão muito compreensiva e com um viés otimista dentro da história do desenvolvimento da coisa aí, mas essa história do perigo, que eu estou aqui um pouco insistindo, é colocada até pelas pessoas que estão por trás do próprio desenvolvimento dessa tecnologia, como agora um que saiu recentemente do Google, que é um senhor já de bastante idade, acho que já passou dos 70 anos, e que se diz até, inclusive, arrependido de ter ajudado a desenvolver isso, porque ele acha que a coisa não está caminhando e não vai caminhar numa boa direção. Você acha que, eu sei que você reconhece os perigos, mas você acha que esses perigos a gente vai conseguir debelar assim com uma certa facilidade? É extremamente importante você colocar isso, porque quando a gente fala particularmente aí no caso, né, de uma empresa chamada Google, uma grande, chamada Big Tech, né? Assim como a gente tem as outras Big Techs, existem interesses comerciais, né, e eventualmente financeiros por trás disso. E grande parte, né, assim, a pergunta é se nós estamos dispostos a entregar desta forma, né, sem nenhum tipo de limite, para que as empresas explorem essa tecnologia sem nenhum tipo de responsabilidade ou sem nenhum tipo de crítica, né? E aí entra a discussão sobre marco regulatório, que outros países já avançaram bastante, né, que permite o que é possível e o que não é possível ser feito e quem deve ser responsabilizado pelo quê. O que nós temos que pensar, assim, a inteligência artificial por si só, ela não é o problema, ela é um desenvolvimento tecnológico. A gente tem que pensar para que vamos utilizar ela, né, e para que está sendo proposto. Se eu começar por exemplo, atribuir a uma inteligência artificial que ela seja meu médico agora e faça diagnósticos para mim, né, estamos dispostos, neste caso, assumir esse risco, né, ou não é razoável imaginar isso, né? Então, a gente vai precisar regulamentar uma coisa que hoje, no Brasil particularmente, é uma grande lacuna legislativa, assim, não é possível dar, né, de fato, um limite para isso, né? Então, a gente vai ter que entrar nesse mérito. Que existem perigos, existem, né? Mas minha defesa mais forte, Glauco, vai ser sempre que a gente precisa entrar num processo muito mais forte educacional para que a população, de forma geral, possa ser incluída e entender de fato o que está acontecendo. Porque o grande risco é o mau entendimento da tecnologia e o mau uso da tecnologia. Se a gente fizer mau uso da tecnologia, eventualmente temos riscos severos, eventualmente, de, inclusive, né, as pessoas terem visões enviesadas, eventualmente consumirem conteúdos que não correspondem à realidade, informações falsas, né? Ou até, né, fazer uso, né, de informação que foi criada pela inteligência artificial e botar meu nome como sendo o autor, né? Então, não fui eu que escrevi aquilo, mas foi a inteligência artificial que criou e, eventualmente, eu coloquei meu nome como sendo autor daquele conteúdo. O que, antigamente, era mais fácil da gente falar sobre uma coisa chamada plágio,
né, onde eventualmente eu copiei um conteúdo escrito por um repórter e disse, e botei meu nome embaixo, isso é considerado crime, né? Mas e no caso da inteligência artificial, né? E mais do que isso, essa inteligência artificial ela tem que passar por um processo também que a gente chama de treinamento, ela tem que aprender. Então, se eu entrego todo o conteúdo da internet, eu estou entregando possivelmente também conteúdo que está submetido à lei de direitos autorais. Então, ela não poderia, na verdade, ver o que eu escrevi, porque eventualmente ela não tem direito disso, né? E isso abre o debate também, né, sobre o que é autoria humana, porque no fundo ela precisa consumir conteúdo humano para poder eventualmente poder reproduzi-lo também, né? Então a discussão é ampla, ela é larga e minha defesa principal sempre vai ser vamos abrir o debate e vamos dialogar e vamos educar para isso também. Agora fechar os olhos e imaginar que a gente vai conseguir romper ou eventualmente, né, parar o processo, isso não é algo factível, mas precisamos regular o processo, precisamos educar para o processo e precisamos incluir pessoas, né? Porque a gente também corre uma grande chance de começar a deixar parte da população de fora do processo também, assim como a gente imagina. Com a tecnologia agrícola, por exemplo, tem pessoas que ainda plantam como se fosse, né, no século XVIII, né, utilizando as mesmas ferramentas, e outras que estão na frente com máquinas extremamente tecnológicas. Então, estamos falando de alguém que está na agricultura 1.0 e outro na agricultura 4.0. Alguém ficou excluído nesse processo. Uhum. Bom, nós sabemos que a educação brasileira é muito ruim, no geral, e principalmente pela condição do país de ser um dos maiores em população, em economia, nós não poderíamos jamais estar tão mal quanto estamos. Agora, algum país do mundo está preparado para esse enfrentamento com essa nova tecnologia que você diz que é necessário em termos educacionais? Do ponto de vista educacional, já existe um debate, existe uma discussão, por exemplo, né, mais ao norte, aí, né, os Estados Unidos já se envolveu, a Europa também já se envolveu, de até que ponto, assim, como incluir este tipo de informação, esse tipo de conhecimento. Quando eu digo conhecimento, é conhecimento sobre o que é inteligência artificial, o que é que acontece, porque as próximas gerações vão consumir isso e vão interagir com isso cada vez mais. Colocar isso em currículo, de fato, né, imaginar o que é fazer um recorte, né, digamos assim, da base curricular que deveria estar, né, abraçada por isso. Nós temos um desafio, como você coloca, porque nós temos um país continental, com uma população gigantesca, e obviamente uma diversidade muito grande, mas precisamos enfrentar isso, porque nós temos um desafio grande no Brasil também de não ficar para trás, né? Porque se a gente fala, por exemplo, sobre o ChatGPT, ela foi criada por uma empresa chamada OpenAI, que no fundo é uma empresa americana. Do outro lado, a gente está falando, por exemplo, sobre o Google, né, que também é uma empresa americana, sobre a Meta, que está por trás do Facebook, do Instagram, o WhatsApp, que também é uma empresa americana. Até que ponto nós estamos dispostos a só ser consumidores, né? E também não serem os proponentes ou não tomarmos as rédeas também do processo tecnológico, né? Então, eu acho que é uma questão também, inclusive, de soberania nacional, né? Que a gente pense também sobre como nós nos posicionamos enquanto país frente a essa tecnologia. Infelizmente, nos últimos anos, tivemos um atraso muito grande nos avanços científicos, no incentivo que a academia possa, de fato, né, se propor a isso, mas nós temos projeto, por exemplo, aqui na Bahia, de fato, começar a pensar na elaboração de materiais didáticos, né, que possam ser utilizados no ensino básico para já instruir a população sobre o que é inteligência artificial, né, pensando principalmente nos professores, que seriam os multiplicadores. Primeiro, eu preciso, obviamente, trabalhar com esse público para que ele possa levar também para a sua sala de aula, para suas discussões, né? Então, é parte do nosso dever também imaginar como é que a gente consegue, né, correr atrás do atraso que você coloca. Uma das coisas que hoje se faz é clonar a voz. A voz, eu posso clonar minha própria voz hoje em dia, você a sua, e alguém pode pegar minha voz e clonar e me colocar por aí dizendo coisas que eu não disse. Então, isso já gerou alguns casos de golpes, né? Porque alguém usa a voz de um conhecido, liga para esse conhecido e aquelas coisas, pede dinheiro, esse tipo de coisa. Bem, claro que sempre vai haver alguém defasado em termos tecnológicos, como você acabou de citar o exemplo da agricultura, e passível de cair num golpe assim. O problema é o poder que se dá ao criminoso, é uma ferramenta de uma capacidade absurda que jamais esteve ao alcance de um criminoso. E eu citei esse exemplo de um ladrão comum. Imagina na mão de um terrorista, de uma organização criminosa de grande porte, etc. Daí é que se fala também. E esse perigo? Como é que se enfrenta isso? Assim, na verdade, as pessoas sofrem com golpistas, estelionatos, inclusive muito mais ingênuos, né? Assim, às vezes, meramente uma mensagem no WhatsApp, assim, eu sou fulano de tal, eu troquei de número, eu estou precisando de uma ajuda sua, por favor, pague meu boleto. Aí a pessoa vai lá e paga, né? Assim,
como é que nós vamos autenticar e, de fato, notar que quem está do outro lado, de fato, é quem eu penso que deve estar, ou se é outra pessoa, né? Assim como o uso político, né? Teve um debate muito grande também sobre, eventualmente, o uso desse tipo de coisa para poder denegrir candidatos, né? Eventualmente gerar conteúdos falsos e botar a voz dele, né? Dizer, foi ele que falou, tá aí a voz dele, igualzinho a voz dele. Né? Novamente, né? Eu acho que o primeiro de tudo é que talvez parte das pessoas nem saibam que isso é possível, né? Porque, primeiro de tudo, é que imaginar, é possível isso acontecer. Aí as pessoas, então, vão dizer, então, peraí, eu vou precisar de mais outras formas de legitimar ou de reconhecer que, de fato, meu interlocutor é quem diz que é, ou se não é, né? Então, é parte do que a gente tem que dizer, mas a tecnologia, o avanço tecnológico, ele vai sempre, eventualmente, encontrar o mau uso por alguma das partes, né? Para poder fazer dele, eventualmente, uma ferramenta também para o mal, além da ferramenta para o bem. Mas você concordo com você, assim, isso vai ser realmente um desafio grande, porque não só a voz, como até imagens, né, e vídeos, né, manipular o rosto da pessoa e a boca dela para parecer que ela está falando determinada coisa, né, mas aquela informação eventualmente é falsa. E isso gera, obviamente, uma crise grande, né? Eu vou precisar ter testemunhas, né, para poder eventualmente dizer se de fato aquilo aconteceu ou não aconteceu, né? Ou a informação original. Vamos ter o desafio. Imagina, inclusive, um perito judicial, né, que vai ter que fazer aquele trabalho que anteriormente diz, né, assim, me verifica para mim se de fato essa foto é real, né, se essa pessoa de fato é a voz dessa pessoa, vai ficar cada vez mais difícil para essa pessoa conseguir de fato, né, dar um parecer e dizer de fato é. Vamos ter que aumentar o nível, né, das provas judiciais eventualmente também para esse fim. Né? A humanidade não vai faltar desafios, né, também para o outro lado. É como se fosse uma caçada de gato e rato, né? Se um melhora, o outro tem que melhorar, né? E a gente vai ter que ficar eventualmente fazendo isso, né? Então, os golpistas, né, eventualmente aqueles que cometem fraudes, eles vão estar sempre correndo atrás de novas oportunidades, e a gente tem que descobrir novas formas de combater, né? Inevitável, né? Mas, novamente, assim, a gente não tem como controlar o processo, né? O processo de desenvolvimento dessa tecnologia não é controlável ao ponto de dizer, eu vou baixar um decreto, uma lei no país proibindo. Não vai ter surtir efeito nenhum, né? Isso vai continuar avançando. Mas, primeiro de tudo, precisamos saber que existe, né? Isso me lembra, esse final da sua fala, esse debate muito frequente em torno das fake news, que algumas pessoas rogam, pregam, pedem uma regulamentação que é como se elas tivessem a intenção de pedir algo que tivesse capacidade de proibir a mentira. E é impossível proibir a mentira. Não dá para proibir a mentira. Não dá para impedir as pessoas mentirem. Se fosse fácil assim, já tinha tido lei. É proibido mentir. Mas isso não é possível, né? O projeto de lei, né? E obviamente que tem que pensar é assim, como é que eu consigo evitar que ela seja propagada, né? Tentar minimizar o estrago que ela faz. A criação original dela é muito difícil conseguir controlar. E eventualmente vou ter que ter mecanismos de regulação que diga assim, olha, esse conteúdo precisa ser tirado imediatamente do ar, né? E a discussão é, né, até que ponto e em que velocidade isso deveria ser tirado do ar para que eventualmente diminua o estrago que vai ser feito, né? Então, com a inteligência artificial, a gente vai ter questões também desse tipo. A gente não vai conseguir controlar eventualmente que ele surja, mas eu posso tentar controlar os efeitos, né, ou a propagação que isso tem, né? Mas quando você coloca que eu sou um otimista, é porque nós temos diversos exemplos de como somos recheados, né, de acoplamentos homem-máquina, no sentido de que nós conseguimos fazer coisas novas que não imaginávamos antes a partir disso. Nessa própria entrevista que nós estamos fazendo, né, há umas décadas atrás, simplesmente não existiria essa forma. Teríamos que recorrer a outra forma de trabalhar, né, outra forma de conduzir uma entrevista desse tipo. Né? E o que é engraçado, aí num aspecto que é engraçado, que tem a ver com a sua visão, é que quando eu era criança, existia isso no desenho animado dos Jetsons, né? As pessoas se comunicavam os membros da família, um estava em casa, o outro estava na rua, e falavam por uma tela. E você olhava aquilo assim, tanto criança quanto adulto, eu era criança, mas os adultos olhavam para aquilo como uma coisa assim absolutamente fantasiosa e impossível de acontecer. E ao longo desses, eu só tenho 55 anos, eu não tenho 95. Ao longo desse período curto, pensando nesse aspecto, isso começou a acontecer e as pessoas nem notam que era aquilo que quando a gente era criança era considerado absurdo, impossível, totalmente ilusório, imaginário. E eu acho que tem uma grande revolução que hoje parece ser transparente, né? A gente diz que as tecnologias
elas começam a entrar na sociedade, né, e a gente consegue, quando elas começam a ficar transparentes, no sentido que a gente nem pensa mais sobre ela. A própria invenção da internet, né? Obviamente eu também, né, passei numa época e conheci um momento onde não existia internet. Então não existia e-mail. Quanto mais falar em WhatsApp, né? Quanto mais mandar uma foto, né? Você teria que mandar pelo correio. Você teria que fazer uma carta, normalmente, né, de próprio punho, a não ser que você tivesse a máquina datilográfica, colocar no envelope, tirar suas fotos, revelar as fotos, botar dentro do envelope e mandar para outra pessoa, né? Se eu estivesse em outro país ou em um lugar muito distante, talvez 15 dias, um mês depois ela recebesse. E hoje a gente tem um processo instantâneo, né? E a gente hoje nem percebe e não consegue imaginar como é que o mundo funcionava anteriormente. Nós tínhamos um mundo onde não tinha celular, né? E as pessoas precisavam deixar recado, né? Ligava para o telefone fixo e deixava recado. Hoje em dia as pessoas nem ligam mais, né? Mandam, na verdade, um áudio no WhatsApp e espera que o outro receba e eventualmente responda. Em algum momento essas coisas vão ser gradativamente incorporadas, né? E a gente tem que começar, às vezes, a entender também assim, o que estamos dispostos a incorporar e, eventualmente, como é que a gente lida, né, na ausência ou no mau uso, eventualmente, também dessas tecnologias. Mas eu acredito que seja um caminho inevitável, né? Mas a questão é como é que nós podemos nos preparar melhor para que essa tecnologia, que vai continuar existindo, já existia, né? Ela já está muito presente, aumentou muito a presença dela nas últimas 2 décadas, mesmo se as pessoas notarem. Quem usa Netflix, por exemplo, está usando inteligência artificial sem nem saber, né? E usa Spotify. Quem usa e-mail, porque hoje no e-mail tem uma coisa chamada caixa de spam, onde tem os e-mails que você não quer saber, e no fundo quem realiza essa tarefa de classificação entre uma coisa e outra é uma inteligência artificial. Só que as pessoas nunca imaginavam que na verdade existia alguma coisa lá por trás que poderia ser chamado com esse nome, né? E a gente vai aumentando de nível, e entregando resultados cada vez maiores. E concordando com você, o que chama atenção sempre é uma coisa chamada velocidade. A transformação está mais rápida e parece que cada vez mais acelerada. Para a gente concluir, eu queria falar exatamente sobre essa questão de usos, porque se é uma coisa positiva, é que realmente dá a um indivíduo sozinho grandes capacidades, a possibilidade de fazer muita coisa. Então, é óbvio que tanto sozinho quanto uma empresa pequena, em qualquer lugar que estiver, desde que tenha acesso à internet, consegue fazer coisas que antes eram impossíveis. Eu sei que você está mais ligado à área acadêmica, não sei até que ponto você está aí inserido dentro do mercado, conhece o mercado. Mas em Feira de Santana, por exemplo, você já conhece exemplos assim de benefícios que os pequenos empreendedores, os pequenos autônomos, etc., estão conseguindo já usufruir, colocar em prática a partir do... Aí o marco para mim, eu quero estabelecer a partir do tal do chat GPT, que depois que ele começou a se disseminar em dezembro do ano passado, aqui para o Brasil, virou assim, se alastrou, né? Feito um incêndio. Perfeito. É interessante, porque o ChatGPT ele funciona quase como se fosse uma ferramenta experimental, né? O que a gente vê muitas vezes é, inclusive, sites, né, ou outras pessoas, postagens nas redes sociais, etc., de pessoas dizendo, olha, descubra os meus usos, o que você pode fazer, né? É quase que uma ferramenta extremamente flexível, que você pode fazer diversas tarefas diferentes, mas a gente não tem ainda noção exatamente de que tarefas podem ser feitas. Mas eu conheço profissionais, por exemplo, da área de marketing, né, na hora de, eventualmente, fazer redação de textos para que sejam mais, obviamente, que sejam atendam a perspectiva de alguma forma de influenciar o consumidor e etc., um processo que era feito manual, ele já consegue fazer isso de forma mais dialógica, né? Mas ele comenta normalmente comigo sobre a preocupação que ele tem de fato, criticar o resultado, refinar o resultado e de ser muito preciso na hora de fazer a solicitação. Então, esse uso a gente já consegue vislumbrar muito claramente, né? Assim como, eventualmente, algumas pessoas comentam como sendo uma entidade, né? Um outro... Né, um par, né, nesse sentido de que possa estabelecer diálogo. A pessoa quer fazer brainstorm com ela mesma, ela faz esse brainstorm dialogando, né? Olha, eu queria ter algumas ideias sobre isso e isso, isso. Aí o ChatGPT bota algumas coisas são bobagem, outra coisa faz sentido, ele explora um pouco melhor, né? Então é como se fosse uma nova forma de, eventualmente, de ajudar, inclusive, o processo, o fluxo de pensamento. Né? Isso também, já ouvi pessoas dizendo que ele ajudou em tarefas desse tipo, né? Eu precisava fazer criação, eu precisava ter alguns insights iniciais para começar o processo, né, e fazer isso de forma dialógica também. Mas os usos ainda estão em aberto. Eu tenho um pouco de, imaginando agora a aplicabilidade dessa tecnologia, que provavelmente vão acontecer, assim como outras áreas de IA, em vez de ter um chat GPT que é genérico, né, ou seja, ele responde perguntas sobre o homem ir para a Lua e sobre, eventualmente, a história de Feira de Santana, talvez a gente tenha, na verdade, ferramentas que possam ser especializadas. Né? Então, eu vou ter uma ferramenta
que é esse modelo de linguagem artificial, que eventualmente seja especializada em determinado nicho, né? Assim, ela é especializada no domínio, por exemplo, advocatício, domínio jurídico. Ela consegue montar e escrever textos jurídicos muito bem, mas, obviamente, a engenharia de verificar a cadeia de provas, de evidências, de argumentações, etc., sempre vai passar pela mão do advogado. Ele pode, eventualmente, gerar um texto inicial, mas, eventualmente, alguém vai ter que lapidar, por exemplo, isso, né? Então, a realidade existe, pessoas estão adotando, né? Mas, obviamente, sempre, todo mundo que eu noto, que eu converso sobre isso, sempre todo mundo tem um pé atrás, no sentido que ele não consome o conteúdo de imediato, né? O conteúdo passa por um crivo e passa por um aperfeiçoamento, né? Porque nunca vai estar exatamente da forma como poderia estar, principalmente para um bom profissional que sabe fazer julgamento da qualidade do resultado que é entregue. Tá bom, professor. Muito obrigado, viu, pela sua disposição aí para essa nossa conversa. Até a próxima. Eu agradeço, Glauco. Um abraço.